Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meu irmão e minha irmã, nessa liturgia de hoje, com esse Evangelho tão conhecido, que já ouvimos tantas vezes, eu quero trazer para vocês a ação do inimigo de tentar, ao máximo, nos deixar sendo sempre o filho mais novo, mas que nós continuemos sendo pródigo. Ou sendo o filho mais velho, que mesmo estando na casa do pai, sendo próximo, mas estando fechado à misericórdia. Eu quero trazer essa ação que o inimigo tenta nos deixar em 2 estados, desses 2 filhos que Jesus nos fala nessa parábola. E diante dessa situação, uma das maiores tentações do inimigo é justamente deixar que nenhum deles se considere filho, nem o novo, nem o filho mais velho. A maior tentação do inimigo na nossa vida é que nós não nos consideremos filhos de Deus, filhos amados de Deus. Quando você permanece ao máximo distante da casa do Pai, quando você se distrai
ao máximo com os muitos prazeres mundanos, que você descubra cada vez mais vícios, pecados, fragilidades, e assim permaneça distante da casa do Pai. Uma das artimanhas maiores do inimigo é atrasar ao máximo a nossa volta para casa. Atrasar ao máximo que nós nos reconciliemos com Deus. Ele tenta nos enganar de que não precisa ser agora, até que você volte para casa. Ele pode até dizer, você pode até voltar para casa, você pode voltar ao seu pai, mas não precisa ser agora. Você terá uma vida longa, você terá uma vida cheia de anos. Pode voltar à casa do Pai, mas deixa lá no final da tua vida. Deixa no momento da tua velhice. Agora é tempo de aproveitar, você vai ter uma vida longa. O inimigo, com sua artimanha, ele vai tentar ao máximo atrasar o nosso retorno a Deus. Seja o retorno à casa do Pai, ou seja mesmo próximo como filho mais velho, o retorno a essa misericórdia infinita do Pai. E o demônio faz tudo isso porque ele sabe que a herança eterna só é dada a filhos. A herança eterna que Deus tem para todos sempre, ela só é dada para aqueles que são filhos. Ele sabe que o céu só é dado a filho e não a criaturas. E quando nos afastamos de Deus por meio do nosso pecado, nós estamos, por livre escolha, renunciando à nossa filiação divina. Quando nós mergulhamos em pecados, quando nós vamos nos mergulhando a vícios, quando nós vamos nos distanciando de Deus, nós, por livre escolha, nós estamos renunciando justamente àquilo que nos dará a herança eterna. Aquilo que nos fará voltar ao céu, que é o ser filho de Deus. Quando nós pecamos gravemente, nós saímos da casa do Pai. Renunciamos à filiação divina, quebramos a aliança que Deus fez conosco e vamos direto aos braços de outro. Não aos braços do Pai, como nós temos nesse mosaico aqui. Quando nós nos afastamos de Deus, mergulhamos no pecado, nós renunciamos à filiação divina por livre escolha, quebramos a aliança que Deus fez conosco e vamos direto aos braços do inimigo e distante dos braços daquele que pode nos salvar. O demônio sabe, meu irmão e minha irmã, do poder que você vai ter quando reconhecer que é filho de Deus. O demônio sabe do grande poder que você terá quando reconhecer, bater no peito e reconhecer: eu sou filho, mesmo sendo pecador, frágil, mas eu sou filho amado de Deus. E o demônio sabe do poder que é dado aos filhos dele, aos filhos de Deus. O demônio sabe do poder que nós teremos quando nós assumirmos verdadeiramente a nossa vocação. Ele sabe do poder que você vai ter, que nós teremos quando unidos a Cristo, quando unidos ao Pai, nós seremos mais que vencedores e o inimigo mais que perdedor. Quando afastados de Deus estamos, nos afastamos também de nós mesmos, nos afastamos da nossa dignidade, nos afastamos da nossa vocação, nos afastamos da santidade que o Senhor já começou a fazer no dia do nosso batismo e vamos aos poucos nos desfigurando como filho pródigo, ficando sujos do pecado. Aquela filiação que nós recebemos vai se desfigurando, vai manchando. Não perdemos, nós não perdemos, mas vai desfigurando. Por mais que nós renunciemos à filiação, nós nunca vamos deixar de ser filhos a partir do momento que nós o somos no batismo. Mas nós acabamos renunciando àquilo que a filiação nos traz, que é a graça da salvação eterna. Sabe aquele momento que, quando nós éramos crianças, ou alguns adultos, recebemos aquela água no dia do batismo e somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não foi apenas um momento histórico,
Não foi apenas um momento ali civil, um momento com a família, que, por ser de uma família tradicional católica, era necessário o batismo ali, somente um momento, somente aquele momento ali. Naquele momento, nós nos tornamos não mais criaturas, porque Deus nos cria, nós somos criaturas de Deus, mas no momento do batismo, nós nos tornamos filhos, nós recebemos a filiação divina e recebemos algo muito grande, a graça santificante. Essa graça santificante que nós recebemos no dia do batismo é a graça com que nós nos apresentaremos diante de Deus. É a senha para entrar na eternidade, é a senha para entrar no céu, é aquilo que nós já recebemos no dia do nosso batismo, de graça, por pura graça de Deus. Recebemos naquele momento o anel no dedo, que na passagem do filho pródigo o pai coloca novamente no filho. Naquele dia do batismo, além de sermos chamados filhos de Deus, nós recebemos uma aliança. O Senhor firma uma aliança conosco, e uma aliança eterna, não uma aliança que pode ser quebrada. Nós podemos tirá-la de nós, mas é uma aliança eterna que Ele faz conosco. Da parte dele é eterna, da nossa nós podemos acabar a qualquer momento por nossas infidelidades. Naquele dia do batismo, nós recebemos as vestes que nós nos apresentaremos diante de Deus no dia do banquete nupcial. No dia do banquete do Cordeiro, quando nós nos apresentarmos diante de Deus, a veste que nós devemos vesti-la, nós já recebemos no dia do batismo. Naquele dia também nós recebemos as sandálias da vida nova. Tudo que naquela parábola o pai fez com o filho, nós já recebemos no dia do nosso batismo. A filiação divina, a graça santificante, a aliança que Deus fez conosco, as vestes que nós nos apresentaremos diante de Deus, as vestes alvas pelo sangue do Cordeiro, e as sandálias novas de alguém que deve trilhar uma vida nova. Mas quando nós fomos crescendo, nós fomos pecando gravemente, adquirindo vícios dos mais diversos, e com isso nós nos afastamos de Deus e renunciamos a tudo aquilo que nós recebemos no dia do batismo: as vestes, a aliança, as sandálias, a graça santificante, a filiação. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, por meio de Jesus Cristo, nos instituiu outro sacramento, que nos devolve tudo aquilo que já nos foi dado, que nós por livre escolha renunciamos. No sacramento da reconciliação, nós recebemos tudo que nós renunciamos por nosso pecado. Nós recebemos de volta a filiação, a aliança, as sandálias, as vestes novas. Por isso que o inimigo tenta nos tirar da casa. Por isso que o inimigo tenta nos afastar do Pai. Quer nos tirar toda essa graça que já nos foi dada, tentando com pecados, tentando nos fazer entender que a vida de pecado é normal. Por isso que a nossa sociedade cada vez mais está aí dizendo que o pecado é algo normal. Ah não, isso é coisa antiga, é coisa dos avós, é coisa dos pais, é coisa da igreja que é retrógrada. Isso não faz mal, isso não é pecado. Nós vemos uma sociedade, uma humanidade, uma geração que a todo momento vai dizendo que um dos mandamentos de Deus não é pecado, é algo normal. E aí o inimigo vai dando risada de nós. Por que Jesus contou essa parábola? No início da parábola ele nos revela: naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Quem são esses na parábola de Jesus? O filho mais novo, que pede a herança, que sai da casa, mergulha numa vida de pecado, de vício e sai da casa. Primeiramente, Jesus
queria contar essa parábola para os publicanos e pecadores que se aproximavam dele para escutá-lo. Detalhe, na parábola, Jesus fala que quando o filho sai da casa do pai, ele vai para um lugar distante. E o detalhe que nós temos aqui no início desse evangelho diz que os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus. É o filho mais novo que volta. Jesus olhou para os publicanos e pecadores que estavam se aproximando dele para o escutar. E ele já foi bolando aquela parábola. O filho mais novo que sai da casa do pai, que esbanja os seus bens, mas que volta. Jesus estava naquele momento fazendo festa com os pecadores e publicanos que voltaram. E aí chega os fariseus e mestres da lei e criticam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com pecadores. Quem são esses na parábola? O filho mais velho, que chega, fica sabendo que o filho pecador mais novo, que esbanjou os bens, voltou. E está acontecendo uma ceia, uma festa. Então Jesus conta essa parábola e diz: um homem tinha 2 filhos. E é o que nós escutamos no Evangelho. O filho mais novo somos nós, quando toda vez nós pecamos gravemente contra Deus. Como ele termina? Longe do pai, sozinho, humilhado, maltrapilho, olhando para a lavagem dos porcos, e nem isso lhe davam. O porco naquela época era tido como um animal impuro. Naquele momento, aquele que se distancia de Deus, e nós, quando nos distanciamos de Deus, somos mais impuros do que aquele animal que diziam que era impuro. E não podemos nem comer uma comida de um animal impuro. Olha o estado que nós chegamos quando nós nos afastamos de Deus. O jovem se arrepende, mas deseja voltar. Só que tem um detalhe aqui. Quando ele pensa em voltar, ele apronta um discurso. E ele diz que na casa do pai os empregados têm pão com fartura. E ele quer voltar para ser como um empregado. Aqui nós temos outra artimanha do inimigo. Pode voltar para casa. Pode voltar para casa, mas você não vai ser mais digno de ser filho. O inimigo sempre faz isso conosco quando nós pecamos gravemente. Volta, mas você não é mais digno. Você perdeu a herança. Você pecou demais, você é um viciado, você não vai conseguir permanecer na casa. Volta, volta, mas você não vai ser mais filho. Você vai cair logo, logo. Você tem pecado, você tem vícios. Eu te tenho em minhas mãos. O inimigo vai te tentar dessa forma. Volta, mas você não é mais digno. O inimigo é acusador, e por mais que nós queiramos voltar para casa, ele vai nos acusar dos nossos pecados. Ele sabe dos meus pecados, ele sabe dos teus pecados, ele sabe da tua fraqueza, e ele vai te acusar mesmo você voltando para casa, para que você se entristeça. Quantas pessoas nós vemos que voltaram para a casa do pai, mas vivem tristes, abatidos, com a cara como que não estão felizes. Quantas pessoas que voltam para a casa do pai, que confessam seus pecados, mas continuam tristes, remoendo seus pecados antigos, amarrados aos pecados já confessados, pecados que já foram perdoados, pecados que Deus já nos perdoou e já esqueceu. E muitas vezes nós voltamos para casa, perdoados por Deus, com os pecados esquecidos por Deus, mas continuamos remoendo. Nossa, eu pequei lá atrás, eu não sou digno. Sabe o que é isso? É o demônio dizendo: você voltou, mas você não é digno. Você vai cair novamente. Nós devemos fechar as portas para essas tentações do inimigo. É preciso viver a nova vida que Paulo nos fala na segunda leitura. Se alguém está em Cristo, se alguém voltou para Cristo, se alguém voltou para a casa do Pai, é uma nova criatura. Tudo se fez novo. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Você, meu irmão e minha irmã, que já voltou para a casa do Pai, saiba
é uma vida nova. Se Deus já te perdoou, Ele já esqueceu o teu pecado. Não deixa o inimigo ficar falando na tua cabeça que você não é digno, que você não é digna, que você vai cair novamente. Se nós estamos em Cristo, somos mais que vencedores. E Paulo fala aqui aos Coríntios: você se voltou, já é uma nova criatura. O mundo velho passou, tudo agora é novo. Nós somos o filho mais velho quando pensamos que tudo está em ordem na nossa vida. Quando pensamos que tudo está bem, estamos em casa, tudo está bem. Quando pensamos que não devemos nada a Deus, não devemos nada. Não tenho pecado. Confessar para quê? Eu não tenho pecado. Tem quantos anos que você confessou? Tem uns 10 anos. Mas por que não confessa? Não tenho pecados. Quantas vezes nós nos enganamos achando que já estamos na casa e achamos que tudo já está bem. Quando achamos que somos perfeitos, quando achamos que somos santos, quando achamos que no direito de pensar que nós somos melhores do que os outros, quando estamos na casa e achamos que somos melhores do que aqueles que converteram hoje. Sabe aqueles que se converteram da vida velha, que estavam lá na prostituição, que estavam na vida de drogas e voltaram? Vamos dizer, o primeiro domingo que voltou para a igreja, e tem aqueles que já estão há muito tempo em casa e diz: aquele não é digno de estar aqui na casa. Muitas vezes nós nos consideramos o filho mais velho, quando nós julgamos a todo momento o próximo, aquele que voltou arrependido e que está nesse processo de pensar: nossa, eu não sou digno. E aí vem os santos, os justos, e ainda afirmam como tentador: você não é digno de estar aqui. O maior perigo de ser o filho mais velho é porque, diante da parábola, esse filho nunca amou verdadeiramente o seu pai. Estava na casa, mas nunca amou verdadeiramente. Mesmo na casa do pai, nunca se achou realmente o filho. Se achava como um empregado. Nunca saiu de perto do pai, mas nunca foi íntimo dele. Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua, e tu nunca me desse um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Era alguém que estava em casa, mas nunca se considerou filho. Não era próximo do pai, não tinha intimidade com o pai, se considerava um empregado como os outros ali. O filho nunca compreendera que tudo que era do pai era dele também, porque nunca amou de verdade. Nós temos um grande perigo de estarmos na casa e nunca sermos próximos do pai. Não tem aqueles filhos que sempre estiveram em casa, mas nunca foram próximos do pai. Nunca foram próximos. É o filho mais velho. E o pai insiste para que ele entre, para que venha ao banquete. É o que Jesus falou para aqueles escribas e fariseus que chegaram e viram os cobradores de impostos ao lado de Jesus no banquete. Jesus disse: venham também, os escribas e os fariseus, venham também para a ceia. Mas eles não quiseram. E eu termino aqui com uma frase de Santo Agostinho, que resume os dois filhos, a situação dos dois filhos. Santo Agostinho fala: onde se passará bem sem Cristo? Ou quando se passará mal com Ele? Onde se passará bem sem Cristo? É o filho mais novo, que saiu achando que viveria uma vida totalmente como ele pensou. Em que lugar dessa vida você vai passar bem sem a presença de Deus? Em que lugar você estará que você vai passar bem, vai viver bem sem a presença de Deus? Você pode ganhar o mundo inteiro. O que fará se você não estiver com Cristo? Perderá a vida eterna. Onde você vai passar bem, vai viver bem, se está distante do Pai? E aí Santo Agostinho diz: ou quando se poderá passar mal, estando com Ele? É o filho mais velho, que estava em casa, perto do Pai, mas vivendo de uma maneira
mal. Passando mal perto do sumo bem. Meu irmão e minha irmã, nós temos 2 exemplos nessa liturgia, do filho mais novo, do filho mais velho. Quem no exato momento eu estou sendo? O filho mais novo, achando que está passando bem distante de Jesus, do Pai? Ou o filho mais velho, que está na casa, mas não tem intimidade alguma com Deus? Está distante, vivendo uma vida errada. Feche os teus olhos, eu peço a graça do Espírito Santo sobre você, meu irmão e minha irmã, sobre todos aqui presentes, para que o Espírito Santo nos dê a clareza de onde estamos, do que estamos vivendo, e que o próprio Espírito Santo nos convença de que nós somos filhos, e não deixe em nenhum momento Satanás nos tentar, dizendo que nós somos indignos, ou tardar a nossa volta à casa do Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dá a oportunidade hoje de voltar a casa, ou de, estando em casa, nos aproximarmos de Ti e nos tornarmos mais íntimos Teu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.